vamos refletir esta noite, enquanto os irmãos fazem a luz do som, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versos 13 até o 16. Evangelho de Lucas, no 24. Versos 13 até o 16. Antes de fazermos a leitura da Palavra de Deus, gostaria de reforçar aqui alguns avisos. Ainda não estamos tendo cultos, reuniões, encontros de oração. Não temos uma previsão para o retorno, presencialmente falando, até porque eu parto do pressuposto de que os crentes todos oram em suas casas, não é? Quanto a isso, estou bem tranquilo, imaginando o microfone, se aqui não vai não? Vai virar não? Alô? Alô? Aí, estão me ouvindo melhor? Então nós não estamos realizando esses encontros de oração. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, próximos dias dessa semana, a partir do dia 31/7, nós teremos a Jubansu. Jubansu, uma novidade para a maioria, possivelmente, é o encontro dos jovens da Associação das Igrejas Batistas, sudeste da capital. Porém, esse ano, por conta da pandemia, ela vai ser semipresencial. O que isso significa? Algumas pessoas estarão lá, na PIB de Vila Formosa, primeira Igreja Batista em Vila Formosa. A diretoria da Jubansu estará presente, e no demais será transmitido via mídias sociais, YouTube principalmente, ao vivo, a partir das 8 horas, quinta-feira às 8 horas. É importante que todos participem, vejam, até porque eu imagino que vocês devem estar acompanhando algumas lives, umas coisas aí de artistas famosos e tal. Então é importante que a igreja participe. Eu tenho cobrado bastante a participação dessa igreja nas atividades da associação e da convenção. Eu acho importante que os jovens assumam isso, façam isso, para que a nossa denominação ela possa ser renovada nas suas lideranças, nos seus quadros. Deus suscite novas pessoas, e eu tenho certeza que é a partir da juventude. Esse ano eu fui convidado para pregar. Eu vou pregar na quinta-feira. Então, não é porque eu vou pregar que eu estou dizendo para participar, vocês sabem muito bem disso. Mas, independente disso, eu gostaria que a nossa igreja participasse assistindo, marcando a sua presença e apoiando esse trabalho. Amém, irmãos? Importante, muito importante. O tema vai ser um tema que vai ser dialogado, refletido lá durante esse congresso, Seja a Luz, baseado em Filipenses, capítulo 2, no verso 15. Então, eu não sei quais serão os outros pastores que estarão pregando na sexta e no sábado, mas o tema abordado é esse. Tá bom? Mais uma coisa, nós estamos, se vocês têm percebido, nós estamos
equipando a nossa igreja para podermos servir ao Senhor melhor, com mais segurança. E nós temos alguns projetos que eu acho que até que são audaciosos. E em breve, obviamente, não vou fazer nada sem passar por assembleia, mas em breve aí a igreja estará sendo desafiada a estender as suas estruturas, certo? Então é muito importante a cooperação dos irmãos, e aí a gente tem que louvar a Deus pela vida das irmãs que estão fazendo o trabalho de limpeza, dos irmãos que estão fazendo o trabalho de desinfecção do templo para que as nossas reuniões aconteçam, o trabalho das pessoas que têm atendido as famílias que nós adotamos. Nós temos adotado umas famílias para dar alimento a elas, e isso tem sido, já vai para o 4º mês. Então é muito importante a vida de cada irmão que tem cooperado, pessoas assim que Deus tem usado de uma maneira graciosa para que essa igreja realmente cumpra aquilo para o qual ela foi chamada nesse local, tá bom? Então estejam atentos, e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar, podem falar comigo. Todas têm o meu número de telefone, meu WhatsApp. Se não tiver, é só olhar no grupo lá da igreja que tem. É fácil de achar. Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao 16. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Amém? Amém. O tema da mensagem essa noite é retomada. A maior parte deste capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, ele não tem paralelo com os demais evangelhos. Você vai encontrar somente no Evangelho de Lucas alguns detalhes de todo o pós-morte de Jesus. Estes versículos que nós acabamos de ler é exclusivamente encontrado em Lucas, uma tradição lucana. Lucas, ele foi um camarada que ele pesquisou, ele investigou, e ele diz isso no seu próprio Evangelho, a respeito de tudo que se falava de Jesus. Ele foi como que um repórter investigativo, e obviamente que ele ouviu e consultou fontes que os outros evangelistas não consultaram. Possivelmente quem relatou essa narrativa, isso que nós acabamos de ler, foram esses 2 meninos que falaram para Lucas. Segundo o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele começa falando quando pouco mais de 4 mulheres foram até o túmulo de Jesus. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, era domingo, e elas foram lá no túmulo. E o Evangelho de Lucas diz que quando elas chegaram diante do túmulo, as pedras estavam removidas e o corpo não estava mais lá. E elas ficaram atemorizadas e viram e voltaram para comunicar aos 11 apóstolos. Diz o texto. Porém, os 11 apóstolos não deram crédito a essas mulheres. Talvez acharam que foi loucura da cabeça delas, por conta do momento que estavam todos eles vivendo. Porém, Pedro correu, Pedro não se contentou ao relato e foi averiguar. E lá ele viu realmente que o túmulo estava vazio, apenas os lençóis que cobriam
o corpo que havia coberto o corpo de Jesus após a retirada da cruz já estava lá. E diante disso, esses dois meninos, que a tradição cristã, a Bíblia diz o nome de um de Cleófas, e o outro diz a tradição que o nome era Simão, pai e filho, segundo Eusébio de Cesareia, um dos grandes historiadores da igreja primitiva. E isso você encontra no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eles pouco se importaram com tudo o que estava acontecendo e resolveram ir embora. Aqui a Bíblia que eu li disse que são 10 quilômetros a distância de Emaús. Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele relata sobre a existência de uma cidade de Emaús, que era cerca de 7,5 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, eles estavam se distanciando do centro dos acontecimentos. Estavam indo embora, abraçados por todo tipo de sentimento envolvido na crucificação de Jesus. Estava vivo na mente deles, no coração deles, nas emoções deles, a brutal morte que Jesus havia sofrido na mão dos judeus e romanos. Era um ambiente conturbado, irmãos e irmãs. Um ambiente conturbado. Era um ambiente de incertezas. Era um ambiente de morte. Esse era o ambiente que Cleófas e Simão e toda a comunidade de discípulos estavam envolvidos. E esse contexto nos tem de levar a refletir como nós devemos pensar nas retomadas que nós devemos ter em nossas vidas. Mostra como que em um evento, esse texto mostra como que em um evento, a vida das pessoas pode tomar um outro rumo. Um evento pode mudar toda a história de uma vida. Esse texto nos faz refletir sobre retomadas. E a primeira lição que eu vejo se encontra nos versos 13 e 14. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 15 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Era o domingo da ressurreição. Tudo esse contexto próximo, imediato que eu disse agora da introdução, se deu no domingo da ressurreição. A fuga desses dois se dá no domingo da ressurreição. Tudo isso. Existem alguns estudiosos que sugerem que Cleófas era tio de Jesus, baseado em alguns textos, como por exemplo no Evangelho de João. Ou seja, ele era, se realmente fosse tio de Jesus, ele era uma pessoa próxima. E provavelmente ele fazia parte do grupo de 70 discípulos missionários que foram enviados por Jesus. Você vai encontrar isso no capítulo 10 desse mesmo Evangelho de Lucas. Ele era um discípulo próximo de Jesus, ainda que não fosse parente, mas um discípulo próximo ele com certeza era. Mesmo ocupando eu consideraria como que um lugar privilegiado num grupo restrito de discípulos,
resolve desistir. Cargo não segura ninguém, posição não segura ninguém. Não é a âncora da vida e da fé de ninguém. É interessante que, como em momentos dificultosos, uma das primeiras coisas que as pessoas tendem a esmorecer é a fé, a confiança, que em outros momentos parecia ser inabalável. E o mais interessante disso tudo é que Jesus não se importa com nada disso. E a primeira lição que eu não falei qual é retomar a direção correta. Era uma caminhada de aproximadamente 2 horas. Se for verdade o que Flávio José diz, 7,5 km, não era uma pista, não era um asfalto, era uma pista acidentada, imagino eu. Pessoas sadias, normais, com umas 2 horinhas de caminhada, 7,5 km, 2 horas e meia, talvez. Um trajeto com a dor da perda. Eu me lembro, eu tenho um amigo, e aquilo me marcou. Nós trabalhávamos na Ford, e estávamos numa reunião da representação, ele era o coordenador geral, e no meio da reunião ele recebe a ligação dos seus irmãos de que a mãe dele havia falecido. Estava doente, havia falecido. Mas a mãe dele morava em Souza, na Paraíba. Então ele teria que pegar o avião e ir para Paraíba sabendo que sua mãe estava morta. Eu fiquei pensando como deve ser difícil você atravessar, fazer uma viagem com esse. Não é para fazer uma visita, não. Para ver um ente, uma pessoa amada querida. Você viajar com o peso da morte no coração. Era um pouco disso que esses rapazes estavam vivendo. Porque para eles o que estava valendo era a morte de Jesus e nada mais. Muitas coisas foram desconsideradas por eles, é verdade. Porque nós temos o hábito de desconsiderar um monte de coisas quando somos atingidos em algum ponto da vida que nós não queremos que seja mexido. Principalmente nas emoções. Nós desconsideramos toda uma carga de uma vida que nós aprendemos. Nós desconsideramos todo um projeto que nós já vivemos. Todas as bênçãos, seja lá o que for. Nós não somos tão diferentes desses 2 meninos. Eles desconsideraram a vivência que eles tiveram com Jesus. Eles desconsideraram os ensinamentos de Jesus. Eles desconsideraram as palavras das mulheres. Eles desconsideraram qualquer coisa. Se apegaram pura e simplesmente na dor. Se agarraram na dor. Isso nos mostra que quando estamos obstinados a algo, e estamos obstinados a não crer, dificilmente argumentos de pessoas vão fazer-nos pensar ao contrário. Deixamos de lado todas as evidências reais e possíveis que já desfrutamos com Deus. É engraçado que as pessoas anseiam por milagres,
tão incessante, a facilidade de largar as coisas é maior ainda. E resolvemos e nos apoiamos em nossas angústias, nossas frustrações. Em tempos incertos, nós devemos cuidar para que nós não estejamos caminhando na direção errada. Nós não estejamos nos afastando daquilo que nós deveríamos estar no centro. Em tempos de angústia, em tempos de incertezas, em tempos de crise, sejam elas quais forem, cuidado para não irmos para Emaús. Emaús não é o nosso lugar. Nosso lugar é em Jerusalém. Precisamos rever se estamos necessitados de retomar a direção correta. Isso deve ser uma revisão diária, porque nós somos constantemente seduzidos a tomarmos direções para nos afastarmos do centro daquilo de onde nós deveríamos estar. Sempre quando isso acontece, devemos retornar para a direção. O que tem de gente, irmãos e irmãs, nesses dias, esses meses, tomando direções que não são direções que Deus quer, é um absurdo. E aí sirva essa experiência como lição e como um aprendizado para nós, a fim de que nós, ao invés de gastarmos energia indo para onde não deveríamos, empenharmos energia aonde Deus está e aonde Deus quer que nós estejamos. Segundo, nós devemos retomar a consciência da companhia de Jesus. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Bom, eles foram nesse caminho, nesse trajeto, eles foram abordados de forma imprevista e inesperada. Saber do próprio Jesus. E é interessante, irmãos, a gente observar o fato de Jesus ter ido atrás de pessoas que estavam abandonando a causa, que estavam descrendo nele, que estavam abandonando os irmãos, a comunidade. Por maior que fosse os argumentos para que eles tomassem essa ação, essa atitude, não tinha lógica. Eles poderiam alencar uma série de argumentos, como eu já disse, mas isso fez com que eles perdessem a consciência da companhia, da presença e da pessoa de Jesus. As circunstâncias da vida tendem a nos cegar. Os problemas tendem a transformar as nossas lógicas, as nossas convicções. Parece-me que é Nietzsche que diz que, pastor falando sobre Nietzsche, a pregação cuidado quando você olha para o abismo, o monstro, fica olhando muito, senão você pode se tornar como um, estou parafraseando. Cuidado com o quanto você olha para o seu problema.
cegou espiritualmente os olhos deles para que eles não ouvissem ou reconhecessem, ou porque Jesus estava numa outra, não havia sido glorificado, enfim. O fato é que eles não reconheceram, não sentiram a presença, eles estavam ocupados com outras coisas em seus corações. Nós ocupamos os nossos corações com tantas coisas que não prestam, tanta porcaria, tanto lixo, vai fazendo com que a luz do Evangelho vai se ofuscando, vai fazendo com que a presença do nosso glorioso Senhor vá se empalidecendo aos nossos olhos. Consciência é um sentimento, um conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar, ou como compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior, exterior. Eles estavam bem acompanhados. Sim ou não? Estava bem acompanhado. Estava com Jesus? Estava bem acompanhado. Isso deveria servir para que a compreensão da relação que eles tinham com Jesus fosse algo vigoroso, forte, firme. O fato é que tem que fazermos pensar um pouco sobre as nossas relações. A gente tem pessoas que nós somos muito amigos, pessoas que a gente fala, briga, que a pessoa briga conosco no bom sentido. Se eu falar de briga aqui, vai ter gente que vai ficar brigando aí, achar que é não. Briga no sentido de uma cobrança, de uma postura, esse tipo de coisa. Existem pessoas que essas pessoas são íntimas. Pessoas que fazem parte de nossa intimidade, das nossas relações, que a gente provavelmente chama para ir em casa tomar um café, almoçar, comer uma pipoca, sei lá o quê. Existem aquelas pessoas que a gente gosta de conversar, a gente bate um papo, mas a gente não fala qualquer coisa para ela. Pessoa agradável, mas não são tão íntimas assim. Existem pessoas que nós conversamos, mas poucos sabem da nossa vida. É uma relação tão superficial, mas não é que a gente não gosta da pessoa, mas é superficial ao ponto de a pessoa não saber muitos detalhes, e a gente não quer que saiba mesmo. E existem os desconhecidos. Não, antes dos desconhecidos, os conhecidos. Oi, bom dia, boa tarde, isso fica nisso. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho um monte de gente assim. Bom dia, bom dia. E existem os desconhecidos, que aí você pega o metrô, para ir para a Sé às 8 horas da manhã, uma multidão de pessoas, sequer a gente sabe se vai encontrar com elas novamente ou não. E por que eu citei essa categoria de relações? Porque com Jesus pode se dar da mesma forma. Qual a categoria, qual o nível de relação com Jesus que nós temos, que a igreja tem? Ao ponto de percebermos ou não a sua companhia. Ao ponto dele ser conhecedor, no sentido de nós nos abrirmos para ele dos detalhes mais profundos da nossa vida. O ir de Jesus até eles, irmãos, significa que existiam muitas pessoas a quem Jesus tem ou tinha um olhar especial, além dos 12 apóstolos que no momento já não eram mais 12, 11. Jesus olhava por cima do muro. Às vezes a gente acha que o nível de relação de Jesus com as pessoas era apenas intimamente com os 11, e não era isso. Nós precisamos aprender a olhar por cima dos muros que nós construímos. A igreja precisa retomar isso. Agora,
Apresente para as pessoas um Jesus que você não conhece. Apresente para as pessoas um Jesus que você não conhece. Porque aqui eles estão nos revelando que a companhia de Jesus era mais uma companhia, entre aspas, de uma pessoa a quem eles iriam esbravejar e desabafar. Nada além disso. O olhar de Jesus para esses dois é o olhar de Jesus por cima das circunstâncias, todas elas que eles estavam envolvidos. Jesus para esses dois significa uma oportunidade, irmãos e irmãs, dada a cada uma, mesmo quando nós desistimos. E tem muita gente que desistiu e está aqui na igreja, vem na igreja. Não só desistiu aquele que pegou e foi embora e não voltou mais. Tem muita gente que desistiu aqui. As pessoas desistem de Jesus dentro da igreja, quando elas desistem de ouvir o Evangelho, de obedecer o Evangelho, de conhecer o Evangelho. As pessoas desistem. Isso é um lindão velho. O lindão velho já está aqui dentro. O coração, da alma. A pessoa está aqui dentro, conosco. E quando vai embora, ou quando acontece alguma coisa, nossa, mas por que aconteceu aquilo? Nunca imaginaria. Boa notícia é que Jesus não desiste mesmo daqueles que desistiram. O olhar do Senhor é por cima disso. Ou seja, não importa as circunstâncias, o Senhor Ele está fazendo companhia contigo. Como fez com eles? Talvez não enxerguemos, não estamos conseguindo, mas a companhia dele é real e é intensa. Ele é o sumo pastor das nossas vidas. E por último, nós devemos retomar a visão perfeita. O verso 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Bom, eu já falei sobre o debate que existe sobre o porquê ou não deles não enxergarem, não reconhecerem a Jesus. Em todo caso, irmãos e irmãs, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento no Facebook, que nos assistirão no YouTube, a visão deles estava limitada. E limitada por quê? Por conta, eu já disse desde o início da mensagem, das circunstâncias, do momento que eles estavam vivendo. E não era fácil também. Cá para nós falamos de 2000 anos para cá sem ter a vivência daquele horror. Não é mais simples para nós falarmos. A visão deles estava limitada por conta disso. O que eles enxergavam era o momento. Circunstâncias, eles sequer perceberam a provocação feita por Jesus. Jesus faz uma provocação com eles. Que palavras são essas? Quando Jesus aborda eles, que palavras que vocês estão trocando? Que ideia que vocês estão trocando aí, mais ou menos assim? Vocês estão conversando? O que vocês estão falando? Eu imagino o Denis, que é nervosinho, enlutado, bravo, indo embora. Alguém fala: ô meu, por que você está trocando ideia com o outro aí? Você está louco? Seria a reação do Denis. Foi um pouco da reação deles. Ô meu, você está louco? De onde você aparece?
de tudo que está acontecendo, aconteceu em Jerusalém nesses dias, a respeito de Jesus, o homem justo, que foi crucificado pelos judeus e pelos romanos. Você está de brincadeira conosco? E é interessante que no grego aqui, irmãos, a palavra original no grego, ele diz que eles estavam entristecidos. E esse vocábulo que apresenta aqui em Lucas, nesse sentido, ele só aparece mais uma vez no Novo Testamento, salvo engano, em Marcos. Aliás, Mateus 6,16. E o sentido da expressão aqui é um sentido melancólico, é um sentido indicando que eles estão passando por um profundo abatimento de espírito, de alma, provocado por uma profunda angústia. Eles estavam realmente tristes, angustiados. E existia o peso e a preocupação na vida desses dois. E tinha agora a preocupação de esclarecer para um estranho o que estava acontecendo. Tinha que explicar para ele. Não poderiam deixar passar batido. Dá uma satisfação, o cara quer saber. E restaurar e dar visão plena aqui. Era disso que eles estavam precisando. Eles precisavam chegar aqui. Precisavam chegar. Por mais que aquele momento que eles estavam vivendo já havia sido superado. Eles precisavam ter a certeza e a plena visão de que nada havia se perdido. Eles precisavam ter a visão retomada para que, muito pelo contrário do que eles imaginavam, porque nós temos a capacidade de construir sempre o caos. Como nós somos especialistas nas tragédias. Quando algo nos inquieta, nós já pensamos no pior. As pessoas pensam no pior. As pessoas preveem o pior. E eles precisavam ter retomado na vida deles a visão de que havia o inesperado vencido. Existia uma vitória e ela havia sido conquistada e alcançada por intermédio da ressurreição daquele que estava falando com eles. Jesus Cristo estava vivo. Eles precisavam ter isso resgatado de maneira plena. Jesus é aquele que nos traz, irmãos e irmãs, a visão plena das situações. Ele fez isso com ele fez isso com Pedro, ele fez isso com Tomé. E Ele faz isso conosco. Então, a lição que tem que ficar para nós nesse desfecho da mensagem, sua visão precisa ser restaurada. A forma como você tem enxergado as coisas, como tem olhado as coisas, as situações. Sempre para pior, sempre para o negativo. Jesus é aquele que ressuscitou e está dizendo: olha, existe uma grande e plena vitória que foi alcançada na minha ressurreição, na morte e ressurreição na cruz, e você é participante disso, desta vitória. Vamos colocar-nos em pé, por gentileza.
precisamos retomar a direção correta. Agora é a hora. Agora é a hora. Nossa vida precisa estar em Jerusalém. O centro das ações é Jerusalém. Precisamos parar de encontrar, de arrumar fugas. Fuga na cachaça, fuga na droga, é fuga na mentira, é fuga nas contendas, é fuga nas... seja lá quais forem as fugas. Mas os caminhos de Emaús que você está trilhando, fugas nas mentiras, na religiosidade, voltarmos. Segundo, precisamos retomar a consciência da companhia de Jesus. Se nós oramos e louvamos o Salmo 23, acreditamos de verdade que Jesus é o nosso sumo pastor, então nós temos que começar a enxergar e ter a delicada percepção da companhia de Jesus em cada instante da nossa jornada. A companhia de Jesus não pode e não deve ser ofuscada pelas mazelas e circunstâncias das nossas vidas. E terceiro, precisamos retomar a visão perfeita. Chegar à plenitude da vitória que Jesus tem e nos dá. Eu termino essa mensagem relatando a respeito de Cleófas e Simão. Mesmo Eusébio de Cesareia diz que um deles veio a substituir Tiago como líder na igreja de Jerusalém. De homens descrentes, de homens que estavam fugindo daquilo que não deveriam nunca ou jamais ter escapado, se tornaram homens extremamente relevantes para a igreja de Jesus. Não são as circunstâncias que vão pedir, possibilitar a obra e o projeto que Deus tem nas nossas vidas, na vida dessa igreja. As circunstâncias jamais serão maiores do que o nosso Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por estarmos retomando, Senhor. Sabemos que o ambiente que vivemos, o contexto, o cenário que estamos vivendo é terrível, é caótico do ponto de vista da saúde em nosso país, Deus. O país está em desmandos na área da saúde, Pai. Aliás, nem ministro da saúde nós temos. Mas nós, como filhos e filhas teus, estamos orando para o Senhor, cuidadosos naquilo que tange os nossos deveres e obrigações, Pai, mas confiantes no Senhor das nossas vidas, confiantes na direção que o Senhor tem nos dado. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, nesse instante, que o Senhor nos redirecione onde estamos, ó Deus, caminhando para direções equivocadas, direções erradas. Nós rogamos para que o Senhor nos dê oportunidades de sermos sensíveis à Tua companhia, que é constante, que é permanente, que é amorosa, ó Deus amado. Nós rogamos também, Senhor, que o Senhor restabeleça, nos dê condições de enxergarmos a plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, visita em especial, Pai, aqueles que estão, ó Deus, com os corações
quilômetros e quilômetros do Senhor, distantes do Senhor. Visita aqueles que, Senhor, muitas vezes colocam máscaras. Visita aqueles que estão afundados, que estão amarrados, que estão enrolados nas correntes das trevas e do pecado. Visita, Senhor, e promova, Senhor, aquilo que o Senhor veio fazer. Destruir as obras do diabo, do pecado. Ó Pai, nos colocamos diante das Tuas mãos, diante do Teu altar, gratos por podermos prestar esse culto ao Senhor. Que tenhamos, ó Deus, uma semana repleta da Tua graça, da Tua luz, e sejamos instrumentos do Teu amor aonde estivermos, ó Pai. Que haja uma retomada da Tua igreja, Senhor, aos princípios elementares do Evangelho, a fim de que Jesus seja reconhecido. Aonde houver, ó Deus, um crente desta comunidade de fé, e um crente onde, Senhor, obedeça e viva a Tua palavra. Guarda, Senhor, os nossos pés, guarda, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas. Eu oro, Senhor, por cada hospital onde há pessoas internadas, sejam quais forem as mazelas, as doenças. Oramos, Senhor amado, também pelos profissionais da saúde, que o Senhor capacite, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe a cada um deles, ó Deus. Fica conosco, Pai. Esse é o nosso pedido e agradecimento no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça salvadora de Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo e Eterno Espírito seja com todo o povo de Deus, aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Temos mais um louvor. Sem louvor hoje, o louvor vai ser espontâneo no coração de cada crente. Amém. Uma semana abençoada de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe.